Olá, como estão? Vamos continuar então falando sobre o artigo 482 da Consolidação das Leis do Trabalho, que versa acerca da justa causa do empregador para o empregado. Mas antes de iniciar, eu quero lembrar aos meus queridos aí, estudantes de Direito, que Cesare Beccaria, o terror do segundo ano de Direito, continua muito atual. Se você não leu no segundo ano, se não o seu professor não pediu, não se esqueça de ler Dos Delitos e das Penas de Cesare Beccaria. Vai te ajudar a entender a legislação atual, em especial a legislação criminal. Mas nós paramos na letra E do artigo 482 da CLT no último vídeo. Vamos começar com a letra F. A letra F fala de embriaguez habitual ou em serviço. O que é a embriaguez habitual? É o cara que bebe todos os dias, mesmo que não chegue embriagado no trabalho, mas que essa embriaguez, pelas consequências naturais da embriaguez que prejudicam até os neurônios, em alguns casos extremos, da pessoa, que causam doenças físicas e mentais, o empregador pode achar que é melhor dispensar aquele profissional do que mantê-lo no seu quadro funcional. É preciso provar depois em juízo que realmente ele era um alcoólatra contumaz e que isso poderia prejudicar o trabalho. E se ele vai trabalhar embriagado, aí a coisa é muito mais fácil. Mas o que eu recomendo aos meus clientes? Faça um trabalho prévio de orientação, tente levá-lo ao Alcoólicos Anônimos, colocá-lo em um tratamento contra o álcool, tente ajudá-lo, porque isso vai corroborar substancialmente a ação de justa causa que você vai impetrar contra a demissão por justa causa que você vai impetrar e a ação e a defesa na ação que provavelmente ele vai impetrar contra você na justiça. O item, a letra G, fala sobre violação do segredo da empresa. O que é segredo? É aquilo que, se sair de dentro da empresa, pode prejudicá-la. Não é qualquer coisa que é segredo. Não é, a empresa está sendo pintada de amarelo. Era surpresa, o cara contou para todo mundo. Isso não é o segredo da empresa. Segredo é fórmula de um produto, algum sistema informatizado novo, preço, estratégias de vendas, estratégias internas, isso que podem prejudicar a empresa. Isso constitui segredo. Não é tudo que é segredo, senhor empresário. A cor da camisa que o senhor usa não é segredo, tá? Agora, se o senhor confecciona camisas, um novo tecido, uma nova forma de baratear o produto, é segredo da empresa. Mas o segredo ele precisa estar definido com muita clareza lá dentro do contrato de trabalho, que deve ter um item que informações confidenciais, inviolabilidade de informações confidenciais da empresa, e defina o que é informação confidencial para o seu colaborador, porque nos dias de hoje, gravar um pendrive, mandar pelo WhatsApp, mandar por e-mail, compartilhar em redes sociais, mandar para a nuvem e pegar em casa, mandar lá pelos sistemas aí, pelas plataformas que nós temos de transferência de dados na internet, não é difícil. Então a empresa precisa provar na justiça que usou de todos os meios de proteção existentes, que esclareceu ao trabalhador que aquilo era segredo, e que ele mesmo assim, usando artifícios que ele descobriu, buracos lá na segurança da empresa, e sabendo que aquilo era segredo da empresa, ainda assim ele divulgou. Aí da justa causa, aí é mais fácil provar, porque a tecnologia hoje nos permite provar tudo isso. Ato de indisciplina ou insubordinação. Aqui é a coisa mais complicada. O que é indisciplina? Se o meu chefe me ofendeu e eu devolvi a ofensa, isso é indisciplina? Se eu deixei de fazer um trabalho que ofendia os meus princípios morais, que ofendia os princípios legais, que me colocava em uma situação de ridículo diante dos outros, é indisciplina? Se eu deixei de cumprir uma ordem
que moralmente ou legalmente não era correta. Isso é indisciplina? Não. A indisciplina, a insubordinação tem muito a ver com aquilo que eu sei que tenho que fazer, que está na minha descrição de função, que está dentro daquilo que eu pactuei com a empresa lá no pacto laboral que eu assumi quando fui contratado ou quando fui promovido, e deixei de fazer. Isto é insubordinação. Eu deixei de fazer algo que estava previsto, que eu deveria fazer e que a empresa me remunera para isso. Agora, algo que está fora do acordo firmado com a empresa, eu tenho minhas dúvidas e acho que os juízes também duvidam que tenha sido um ato de indisciplina ou insubordinação, ou uma ação natural de defesa própria ou de outrem. Uma outra letra aqui do artigo fala que o trabalhador tenha tomado, não constitui ato de disciplina, é defesa da sua moral e da sua integridade. Abandono de emprego. O abandono de emprego é o seguinte: o funcionário some, não dá notícia, não comunica a ninguém, não traz o atestado médico, não fala com a empresa, não telefona, nada, não manda beijinho. Isso é abandono de emprego, que só se consubstancia 30 dias depois, que ele não apareceu e que você tentou por telefone, por carta, por e-mail, por telegrama, publicando em algum jornal, televisão, rádio, sei lá. Você tentou encontrar o indivíduo e não conseguiu, constitui abandono de emprego, e o abandono de emprego constitui justa causa. Ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa. Falar das pessoas, falar mal dos outros, inventar mentiras sobre os outros, mexer com a pessoa por causa do tipo físico, da cor da pele, da religião, da orientação sexual ou coisa semelhante. Ou ofensas físicas, agressão física, porrada mesmo, né? Nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa própria ou de outrem. Quando é legítima defesa e o funcionário consegue provar que é legítima defesa, meu amigo, fica difícil você comprovar a justa causa. Ato lesivo, letra K. Ato lesivo da honra ou da boa fama ou ofensas físicas praticadas contra o empregador ou seus superiores, salvo em caso de legítima defesa própria ou de outra. Ou seja, é a mesma coisa, só que o artigo separa entre qualquer pessoa. E esse qualquer pessoa não quer dizer se é funcionário ou não, pode ser um visitante, pode ser um cliente, pode ser um fornecedor. E o artigo, a letra K, vai falar contra as mesmas atitudes praticadas contra o empregador ou contra o seu superior hierárquico, que por natureza é preposto do empregador. Prática constante de jogos de azar. Aqui é uma coisa bastante complicada, porque não fala que é dentro da empresa. Não fala, diz que é prática constante. Se o cara joga no bicho todo dia na hora que sai da empresa, e bicho é jogo de azar, é motivo para justa causa. Eu vou contar uma coisa para vocês muito interessante. Bingo é ilegal e é jogo de azar. Se o cara vai no bingo na igreja fim de semana, você pode dar justa causa? Meu amigo, só se ele estiver fazendo o jogo do bicho dentro da empresa, se ele estiver fazendo rifa dentro da empresa, se ele estiver promovendo coisas dentro da empresa ilegais para proveito próprio, sem autorização de ninguém, aí você pode até pensar em justa causa. Agora, porque o cara joga no bicho ali na esquina, é ilegal, mas provar é muito difícil. Então, para que ter dor de cabeça? E se isso lhe incomoda por causa dos seus preceitos morais, mesmo não prejudicando a empresa, porque o juiz vai perguntar isso, prejudicou a empresa, demita-o. Paga os direitos dele e não tenha dor de cabeça, que você vai pagar mesmo depois. Letra M. Esta foi adicionada, meus queridos, pela Lei 13.467 de 2017,
perda da habilitação ou dos requisitos estabelecidos em lei para o exercício da profissão em decorrência de conduta dolosa do empregado. O cara é motorista porque estava embriagado, perdeu a habilitação. O cara é médico porque fez um procedimento inadequado em uma situação particular lá e ele é médico da empresa e ele perdeu o seu CRM. O cara é advogado e foi processado lá e perdeu a sua OAB. O cara tem que ter uma habilitação qualquer profissional e por causa de conduta dolosa, por culpa própria, porque ele quis fazer algo que o fez perder a sua habilitação profissional, é motivo para justa causa, porque você não tem mais o que fazer com ele. O que você vai fazer com o motorista que não tem carteira de habilitação? Com o médico que não tem CRM ou com o advogado que não tem OAB? Então, é aqui que a Lei 13.467, e de forma muito ponderada, eu acho que muito acertada, incluiu como motivo para justa causa. E, finalmente, constitui igualmente justa causa para a dispensa de empregado a prática devidamente comprovada em inquérito administrativo de atos atentatórios à segurança nacional. É um parágrafo incluído aí durante o governo militar em 1966, em que surgiu a Lei de Segurança Nacional, mas ainda hoje está em prática. Se a pessoa tem alguma ação interna na empresa, utilizando recursos da empresa, e tenha tido um processo administrativo que comprove que aquela ação fere os princípios da segurança nacional, é motivo para justa causa. É isso, justa causa é isso. Se possível, evite, é muita dor de cabeça, mas se você tiver substância e comprovação, vá em frente, porque a lei protege o empregado, mas também dá garantias ao empregador. Um grande abraço, sucesso sempre!